Se você é uma pessoa que busca praticidade não só na vida, como também na decoração da sua casa, esse vídeo é para você. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E esse é um vídeo para pessoas práticas. Então, se você não se importa com praticidade e alinha e prefere ter na sua casa coisas que vão demandar mais tempo de limpeza, eu preciso te dizer que esse vídeo realmente não é para você. Eu quero fazer uma lista de alguns elementos na decoração que a gente precisa evitar se a gente quiser priorizar a praticidade dentro da nossa casa. Logo, eu também quero ressaltar que por muito tempo essa questão da praticidade, principalmente nos dias atuais, acabou ficando muito aliada à falta de limpeza ou à falta de manutenção. E a verdade é que ter uma casa prática não te isenta da limpeza e da manutenção. Tudo que você tem dentro da sua casa vai precisar de manutenção e vai precisar ser limpo. O que acontece é que tem itens que facilitam um pouco mais a vida, né, a rotina da limpeza e da manutenção dentro de casa. E se você é uma pessoa que prioriza tudo isso, aí sim você pode seguir um pouco desses conselhos. Agora, se você não se importa muito com isso, se você gosta de priorizar ali aquilo que é bonito para você, mesmo que aquilo te custe um tempo a mais de limpeza, também tá tudo bem. Mas esse vídeo não é para você. E eu quero começar a nossa lista de itens que não são tão práticos assim pelo box com folha fixa. Apesar de achar completamente lindo e esteticamente um pouco mais minimalista, a verdade é que o box com folha fixa só vai funcionar se o seu banheiro for mais amplo. Se você tiver um banheiro bem compacto, principalmente nos imóveis atuais, onde a gente vê apartamentos e casas cada dia mais compactos, o box com folha fixa tende a não funcionar. Por quê? Quanto menor o espaço que você tem de box, né, ali para aquela área molhada do chuveiro, consequentemente menor vai ser o seu box de folha fixa. Porque, obviamente, você precisa considerar um espaço para que você consiga entrar e sair de dentro dessa área. Então, se você tem, por exemplo, uma área de box que tem ali 90 centímetros, 1 metro, você precisa considerar que pelo menos metade dessa medida vai ficar aberta, sem ter nenhum tipo de fechamento. E a outra metade vai ter ali aquela folha fixa do box. Logo, na hora que a gente pensa ali na rotina de uso, isso tende a ficar um pouco caótico. Principalmente quando a gente pensa ali em tomar banho, daquela água ficar ali espirrando para todos os lados. Então acaba que o seu banheiro vira uma completa bagunça, fica um completo caos, porque acaba molhando tudo, inclusive do lado de fora, não só a área de dentro, né? Agora, quando você tem um banheiro mais amplo, que essa área molhada do chuveiro também é mais ampla, aí você consegue fazer essa folha fixa do box também com uma largura melhor. Então, aí você consegue sim utilizar desse artifício um pouco mais minimalista, por vezes até mesmo mais sofisticado, mais diferente, para colocar no seu banheiro e ainda assim não prejudicar a praticidade e tampouco a limpeza ali no dia a dia da rotina do banho, né? Porque quando você tem esse box maior, essa folha fixa maior, mais larga, ela consequentemente vai proteger ali quando você estiver tomando banho. Então, só tenha box com folha fixa se você quiser praticidade na sua casa e se o seu banheiro for mais amplo nesse caso. Outro item que cada dia mais está sendo popularizado, mas nem é tão prático assim, dependendo do contexto, é a bancada de porcelanato. Por muitos anos ela foi aí disseminada e tem sido cada dia mais utilizada, principalmente pelo custo, né,
que essa bancada tem comparado a outros materiais, como por exemplo as pedras naturais ou as pedras artificiais, que tendem a ter um valor um pouco mais alto. Logo, a bancada de porcelanato se torna mais atrativa pelo custo. Porém, muitas vezes as pessoas não consideram o uso ali no dia a dia. E o porcelanato, apesar de ser lindíssimo e de possuir ótima resistência a manchas, por exemplo, essa resistência funciona, né? Essa resistência em relação à fragilidade, por exemplo, funciona muito em pisos e paredes. A bancada se torna um caso à parte porque a gente está trabalhando esse material, esse porcelanato, para fazer ele virar um outro elemento, no caso a bancada. Logo, quando você pensa na execução dessa bancada de porcelanato, a gente sempre fala que para ela ter ali um bom acabamento, precisa ser feito o que a gente chama de meia esquadria, que nada mais é do que a gente fazer, né, um corte ali na borda do porcelanato a 45 graus para que as peças se encontrem. Porém, esse corte, esse acabamento, acaba também fragilizando a quina dessa bancada. Esse encontro das peças acaba ficando um pouco mais frágil. E apesar de ser linda, isso acaba não funcionando muito bem no nosso dia a dia, principalmente quando essa bancada é instalada numa cozinha, por exemplo, que é um ambiente onde a gente precisa mexer com vários utensílios. Às vezes são panelas mais pesadas, eletrodomésticos que a gente fica tirando e colocando dentro do armário. Então, tudo aquilo que vier a encostar com um pouco mais de força nessa bancada pode acabar lascando, né, as quinas dessa bancada. E aí você pode falar assim, ah, não, mas eu posso usar o porcelanato técnico, né, que é um porcelanato que a massa, a cor da massa é a mesma do porcelanato. Mas ainda assim vai danificar e vai comprometer a durabilidade da sua bancada. Então, o que eu penso é que é melhor evitar esse tipo de bancada, principalmente na cozinha, e se você gostar muito, você pode utilizar no banheiro, porque o banheiro é um ambiente que a gente não fica ali mexendo com panela pesada, com nada desse tipo. Mas ainda assim precisa ter um cuidado, porque às vezes você tem o hábito de fazer ali uma escova, por exemplo, secar o cabelo, o secador bate ali na quina, pode acontecer dessa quina lascar justamente pela fragilidade do material e do acabamento que a gente faz quando essa bancada é executada. Então precisa ter um certo cuidado em relação a isso. O terceiro item que é bom a gente repensar se a gente quiser ter uma casa mais prática é o sofá mais claro. E aqui eu falo por experiência própria, porque tenho um sofá muito clarinho aqui na minha sala integrada. E eu tenho porque eu gosto muito desse estilo de sofá. Inclusive vou deixar a imagem dele para você ter aí como inspiração. Eu gosto de um ambiente mais leve, um ambiente mais clarinho, com uma paleta mais clara. Isso faz sentido para minha personalidade, para aquilo que eu busco de sensação dentro da minha casa. Então, quando eu escolhi ter esse sofá, eu coloquei sim na balança, né? Tanto a questão estética como também a questão da praticidade. Então, eu sabia que a partir do momento que eu adquirisse esse sofá bem clarinho, ou eu precisaria colocar uma capa nesse sofá para proteger ali a limpeza e tornar essa limpeza um pouco mais prática, ou eu precisaria fazer a limpeza do sofá de tempos em tempos com uma empresa especializada. Então eu assumi aquele risco. É como se eu te dissesse que eu escolhi de forma proposital, sabendo exatamente aquilo que eu estava adquirindo e tudo que aquilo demandaria de esforço da minha parte para manter limpo e com a manutenção em dia, entende? Agora, se você não prioriza, não tem nada a ver com a sua personalidade, ter um sofá claro, uma paleta mais clara, aí sim você precisa evitar esse tipo de cor para sofá. Principalmente porque quando a gente pensa em sofá, é um elemento que a gente senta, que a gente recebe as pessoas, que por vezes a gente deita. Então até mesmo o óleo do nosso corpo acaba sujando o sofá no dia a dia, é inevitável.
E isso acontece com qualquer cor de sofá. Inclusive, é um mito de que sofá escuro não suja. Qualquer cor de sofá vai sujar. O que acontece é que no sofá mais claro, essa sujeira tende a ficar mais aparente. E dependendo do material, dificulta um pouco mais a limpeza. O meu sofá, por exemplo, é um sofá de linho. É mais chatinho para limpar. O sofá em veludo ou em suede mais claro também se torna algo mais chatinho. Agora, se você tem um sofá de couro que é mais claro, a limpeza já é um pouco mais fácil, justamente pelo material. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E se você me perguntar, Thaisa, você teria esse sofá mais uma vez? Você escolheria ter esse sofá, essa cor de sofá? Escolheria. Eu não abriria mão de ter um sofá mais claro, porque é algo que eu gosto. Eu já tive sofá escuro, já tive sofá marrom em casa, e hoje, assim, eu vejo que não tem nada a ver comigo, mas eu prefiro ter esse trabalhinho a mais na limpeza, abrir mão um pouquinho da praticidade nesse elemento específico da minha casa e ter algo que eu gosto, que eu acho bonito, que vai me representar, que eu vou entrar assim e falar, nossa, eu amo a minha sala desse jeito, do que ter um sofá mais escuro só por medo ali da limpeza e aquilo não ter nada a ver comigo. Então, tudo isso é uma questão de colocar na balança aquilo que vai ser prático, aquilo que é prioridade, aquilo que você prefere, aquilo que vai ter mais a ver com você. E aí sim você toma a decisão final, assumindo as consequências e os riscos daquela decisão que você tomou em relação à decoração da sua casa. Outro elemento que eu evitaria agora, se eu quisesse ter uma cozinha mais prática, é trabalhar com os armários em um MDF com brilho. Quando a gente pensa na cozinha, e se é um ambiente que a gente utiliza com bastante frequência na rotina e no contexto da nossa casa, a gente sabe que a gente vai estar ali cozinhando, a gente vai trabalhar com fritura, a gente vai trabalhar com todo tipo de alimento e logo tudo isso vai causar alguma consequência na cozinha, como o acúmulo de gordura. Muitas vezes a gente está abrindo as portas dos armários com mais frequência, às vezes está com a mão molhada, às vezes está com a mão um pouco mais engordurada, porque nem todo o tempo a gente está ali secando a mão o tempo todo, né? Então, o que acaba acontecendo quando a gente tem os armários, né? As portas e gavetas com esse MDF polido, né, que apresenta aquele brilho. Esse brilho acaba criando uma camada que faz com que qualquer coisinha que a gente toque ali nele já fica uma marquinha, já fica uma manchinha, sabe? E fica muito evidente pelo acabamento desse MDF que apresenta esse brilho. Então, aquilo acaba, pelo menos para mim, me incomodando esteticamente, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu ver uma marquinha ali nesse armário, eu já vou querer limpar. Então, se isso acaba me incomodando na rotina do meu dia a dia, eu sei que vai acabar tomando mais tempo de limpeza na minha rotina. Então, não considero que seja prático esse elemento, considerando ser uma cozinha prática, considerando aí o contexto da limpeza, que tomaria mais tempo, que me incomodaria. E essa questão vale até mesmo para um outro elemento da nossa lista, que é o porcelanato polido. Eu sei que muita gente gosta do porcelanato polido, que nada mais é do que aquele porcelanato que recebe uma camada de polimento na sua superfície e por isso adquire aquela estética com um brilho extremo, né, na peça. Porém, esse tipo de porcelanato também vai evidenciar mais tanto as sujeiras como também as marcas, as manchas. Se você é uma pessoa que gosta de andar descalço dentro de casa, se seu pé tiver um pouquinho ali mais suado, por exemplo, já fica a marquinha. Se você, por exemplo, tem um porcelanato mais claro e que é polido, qualquer fiozinho de cabelo que caia nesse revestimento já vai ficar muito evidente. Então, isso me incomoda. E eu sei que se eu tivesse na minha casa, qualquer coisinha que tivesse ali visível, eu ia querer limpar. Logo, isso atrapalharia minha rotina e não deixaria a minha casa prática como eu gosto que seja.
Então, tudo isso você precisa considerar em relação à sua rotina, em relação àquilo que te incomoda ou não, porque de repente isso não vai te incomodar. Então, tá tudo bem você colocar, por exemplo, o porcelanato polido no piso da casa inteira. Mas se isso te incomodar e for realmente comprometer a praticidade e a rotina da sua vida dentro de casa, aí é bom repensar em outras possibilidades, no caso de substituição, na verdade, desse material por um outro material que seria mais prático, pensando na rotina de limpeza e manutenção. Ainda pensando na cozinha, outra coisa que eu evitaria é a cuba de sobrepor. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa no mundo das cubas, existem alguns tipos de cubas, sendo que umas vão ser mais práticas e outras menos práticas, considerando o fator limpeza. A cuba de sobrepor nada mais é do que uma cuba que fica sobreposta à bancada. Então você tem ali tanto a área seca como a área molhada, que é onde faz a instalação da cuba, e aí essa cuba fica sobreposta à bancada. O que isso acarreta no dia a dia? Significa que na hora que você estiver ali lavando a louça, por exemplo, acaba respingando, né, água para fora da cuba, para fora da pia, e muitas vezes a gente só puxa ali essa água com um rodinho, né, de pia, por exemplo. Só que quando você tem essa cuba de sobrepor, significa que vai ter ali um impedimento para essa água vir direto para a cuba. Ou seja, logo você não vai conseguir usar o rodinho, você vai precisar usar uma flanela, por exemplo, para ir secando ali a sua área molhada da bancada. E isso, pelo menos para mim, aos meus olhos, é uma coisa que me toma um tempo desnecessário e que não se torna prático na minha rotina. Eu prefiro ter ali uma cuba de embutir, por exemplo, que é uma outra possibilidade de substituição, que é quando eu consigo realmente puxar essa água, deixar ali tudo mais prático na minha vida e não ter esse tipo de problema. Uma outra possibilidade de substituição à cuba de sobrepor é a cuba com sistema flush. Esse é um sistema da marca Tramontina, estou dizendo isso para você pesquisar se você ainda não conhecer, mas basicamente é um sistema que possibilita que você instale a sua cuba rente à superfície da bancada. É lógico que para isso você precisa de uma mão de obra bem especializada para que fique realmente rente ali, né? E aí você consegue fazer essa ideia de puxar a água ou com a mão ou com o rodinho de pia de uma forma super eficiente, sem precisar ficar ali secando a bancada, sabe? Porque a cuba de sobrepor não permite. Outro elemento que eu evitaria em qualquer cômodo da casa, se eu quisesse algo mais prático, são os painéis espelhados ou ainda uma grande quantidade de espelhos, tanto em casa como em qualquer outro cômodo. Por que eu estou falando isso? Eu sempre falo que se você quer ter um espelho dentro de casa, você precisa ter tempo para limpar esse espelho. Porque não existe nada pior na sua decoração que compromete a estética da sua decoração do que você chegar e ter um espelho totalmente manchado, com marca de dedo, às vezes engordurado. Então a gente precisa pensar tanto no contexto onde esse espelho vai estar instalado e se também teremos tempo hábil para fazer a limpeza desses espelhos. Então eu evitaria painel espelhado no caso da sala, quando faz um painel espelhado na TV. Então, ao invés de fazer um painel convencional, faz ele totalmente espelhado. É claro que o espelho traz sim benefícios como amplitude, sofisticação, elegância, mas será que precisa realmente de um painel inteiro espelhado, sabe? Será que não vai te tomar tanto tempo de limpeza? Eu evitaria ter portas e gavetas com MDF espelhado na cozinha, por exemplo, que é um ambiente que engordura muito rápido e isso acaba manchando esses espelhos. Eu evitaria ter um guarda-roupa com todas as portas espelhadas, porque será que isso vai se tornar prático no dia a dia? Porque tudo que está dentro da sua casa vai precisar de manutenção. O que você precisa avaliar é se você quer ter realmente mais tempo ali limpando ou se você quer tornar essa limpeza mais prática
e ter mais tempo para cuidar da sua família, mais tempo para cuidar de você mesma, para ter tempo de qualidade juntos. Então, tudo isso é uma avaliação que você precisa fazer. Eu não sou contra espelhos, inclusive amo, eu tenho na minha casa, tenho no meu quarto, nos banheiros, na minha sala de jantar, mas são superfícies que não atrapalham a praticidade da minha casa e que eu consigo ter tempo de limpar sem comprometer a minha rotina. Então é isso que precisa ser pensado antes de fazer essas escolhas. Outro item que eu acho viável considerar evitar pensando no contexto da cozinha é o puxador cava, mas a cava com testeira. Porque existe dois tipos de cava, né? Para você que não está muito contextualizada, cava é um sistema que a própria marcenaria faz nas portas e gavetas dos armários, a fim de deixar ali com que fique uma estética mais minimalista nesse armário. Ou seja, não tem nenhum puxador aparente, ele fica ali embutido na própria marcenaria. Existe a cava simples, que é feita a 45 graus, tanto das portas como das gavetas, e existe a cava com testeira, que é uma cava que tem ali um detalhe, né? Ou seja, você tem um frontão ali da porta ou da gaveta e aí você vem com essa cava. Então acaba criando um detalhe no armário. Por que que eu evitaria em uma cozinha prática? Porque basicamente na cozinha a gente sabe que quando a gente gosta de estar naquele ambiente, a gente gosta de cozinhar, a gente está ali, hora ou outra, lavando um legume, lavando uma verdura, a mão tá úmida, a gente vai lá e pega, abre o armário, abre a gaveta, vai pegar um utensílio e a umidade da nossa mão acaba entrando em contato com essas portas e gavetas, ou seja, com esse MDF que nem apresenta tanta resistência assim à umidade com o passar do tempo. Eu não estou dizendo que você vai colocar um armário em MDF na sua cozinha e daqui a um mês ele não vai suportar, não é isso. Mas a longo prazo, se você ficar ali toda hora com a mão úmida, molhando esse MDF, ele não vai suportar, a durabilidade dele vai ser menor. Além disso, por fazer esse detalhe da cava, essa cava acaba acumulando ali mais poeira, mais gordura, às vezes um alimento que cai ali, aí vai dificultando um pouco mais a limpeza. Então eu creio que quando a gente pensa em fazer uma limpeza geral ali da cozinha, esse tipo de artifício no armário acaba dificultando e tomando mais tempo na hora de dar essa manutenção. Você precisa ter um cuidado a mais para ficar ali limpando essa cava, tirando ali a gordura, tirando a poeira, coisa que não aconteceria se fosse uma cava simples ou se fosse um outro tipo de mecanismo, um outro tipo de puxador. E esses são só alguns elementos da minha lista. Queria te pedir ajuda se você considera algum elemento da sua decoração aí não tão prático, pensando na rotina de limpeza e manutenção. Deixa aqui nos comentários que aí eu gravo uma parte 2 com a sugestão que você deixar nos comentários. Peço ajuda para criar aí mais um conteúdo relevante pensando na praticidade da nossa casa. E já que a gente falou de praticidade, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!